Salve meus queridos, salve minhas queridas, tudo bom? Seguinte, você tem dúvida de qual resolução você deve utilizar para materiais de grande formato, como cartazes, banners, fachadas de loja e etc? Também tem dúvida de qual é a melhor resolução para você utilizar nos seus arquivos para a internet? Então, esse vídeo é para você. Eu sou o Júnior Rocha, eu sou Photoshop Adobe Certify Expert e Beta Tester do Adobe Photoshop e vou mostrar para você tudo sobre resolução. Bora lá? Mas antes de ir para a nossa dica, vamos falar um pouco dos nossos parceiros. O primeiro deles é o Grupo Photopro. Grupo Photopro, quem está à frente é Alexandre Kise, o criador do Photoshop Conference. No site do Grupo Photopro você encontra vários tutoriais grátis de Lightroom, fotografia e Illustrator, bem como vários cursos para você assinar. Entre eles está o próprio Photoshop Conference e o Apagando Incêndio, que foi uma palestra do Alexandre Kise junto com o Rodrigo de Magalhães no Photoshop Conference e que virou um treinamento online. Sou suspeito de falar, pois eu já comprei vários desses cursos, tenho vários até da época dos DVDs e aprendi muito com o Alexandre Kise e com os seus profissionais do Grupo Photopro. Então, gente, Grupo Photopro é excelente para você aprender o melhor do Photoshop. Também tem o canal no YouTube do Grupo Photopro, aonde rola o Ale Kise Live. Toda semana tem uma live com o mestre Alexandre Kise, dando dicas de Photoshop, muitas vezes com convidados especiais, especialíssimos, falando sobre imagem, retoque, fotografia, tudo para você ficar por dentro desse mundo. Também um outro cara que você tem que seguir é o professor Anderson, o lampião da Adobe. O professor Anderson é um cara fenomenal, fora de sério, que publica dicas de Lightroom, Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, e ele também mantém um canal no YouTube, que é o Anderson Cursos Treinamentos, aonde também ele faz lives, mas aqui você tem que garantir assistir a live, porque a live fica disponível por um pequeno período de tempo. Depois a live vai embora, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Na verdade, todas as lives, depois de um certo tempo, compõem um curso do Lampião da Adobe. Então, bora lá assistir as lives do Lampião. E se perdeu as lives, acessa o site dele, acessa o Instagram, entra no site e compre os cursos desse cara, que ele é fantástico. Uma família que é uma família iluminada, é a família do Léo, Cristina e Cauê Luz. Eles são do grupo Luz Cursos e eles, toda quinta-feira, tem o Luz com Café. O Luz com Café são entrevistas com vários convidados. Entrando aqui na playlist, você vai ver todos os caras feras com que eles já trabalharam, que eles já convidaram. Opa, eu cliquei no lugar errado. Então, ó, no Luz com Café, você entrando aqui, tem acesso aqui a todas as entrevistas com vários profissionais. Alexandre Kise passou por aqui, eu já passei por ali, o Lampião passou por aí. Então, uma galera fera já passou pela entrevista do Luz com Café, com essa família iluminada que é o Grupo Luz, tá? Então, esse é outro que você tem que assistir. Outro cara que vocês têm que seguir é o Jean Campos, cara. O Jean Campos, ele tem um grupo no Telegram chamado WoW Live, com vários profissionais da área criativa para você trocar ideia. E toda sexta-feira rola o Photoshop Fan Battle. O que é o Photoshop Fan Battle? São convidados que trabalham na área criativa, que são convidados a batalhar numa batalha muito divertida e hilária de Photoshop, aonde o objetivo é quem consegue zoar mais o coleguinha. Então é muito bacana o Photoshop Fan Battle, também já participei e, gente, é fantástico. Toda sexta-feira tem Photoshop Fan Battle e recomendo você assistir. E daí, se você não tem tempo de assistir, mas gosta de escutar um pouquinho,
um podcast incrível é o Tantos Pixels, que foi criado pelo Lucas Aldi e conta com uma equipe fantástica, meus amigos Lian e Thiago Negretti, fazendo uma live sempre com convidado, falando sobre imagem, sobre tecnologia, com diversos convidados. É muito bacana escutar o podcast deles. Inclusive, essa do Jean Campos ficou fenomenal. Tem uma com o JM Brito que ficou linda. E se você procurar ali por Photoshop Retro, você vai achar um podcast que eu participei. Você pode escutar no seu player de podcast preferido, como o Spotify, Apple Podcast e outros por aí. E não posso deixar de falar do meu amigo Hugo Seneviva, ele que tem um podcast chamado Dodge and Burn Podcast, também falando sobre imagens, falando sobre o mundo do Photoshop, o mundo do 3D. Então, vários convidados trocando ideia com o Hugo Seneviva sobre imagens. Vale muito a pena escutar, muitas dicas profissionais, muito sobre mercado nessas lives aqui, nesse podcast aqui, então vale a pena você assistir. E claro, não poderia deixar de falar do Photoshop Conference, o mais importante congresso de Photoshop da América Latina. Ele agora está numa edição híbrida, onde ele acontece digitalmente e presencialmente também. Pode fazer a sua inscrição e assistir todas as palestras da edição digital e você vai estar automaticamente inscrito para a edição de 2021, que vai ser presencial. Então, esse ano está complicado da gente se encontrar, mas ano que vem, no Photoshop Conference, você vai ter a chance de trocar ideia com os melhores profissionais de fotografia e Photoshop do Brasil e de fora também, porque afinal de contas temos o Hugo Seneviva, que é lá de Los Angeles, Califórnia. Então, marca ali na sua agenda, photoshopconference.com.br, faz a sua inscrição, corre lá, que vai ser bacana. E depois eu vou liberar aqui na descrição do vídeo, tem um cupom de desconto para você pagar menos na sua inscrição, 10% de desconto para você. Beleza, galera? Esses são os nossos amigos, nossos apoiadores. Gostaria que você seguisse essa galera, porque juntos somos mais fortes, e bora lá, então, para nossa dica, para o nosso vídeo. Valeu? Utilizando essa arte base, eu vou criar diversos arquivos para a gente tirar a sua dúvida sobre resolução, ok? Então, bora lá para o Photoshop, bora lá a gente fazer. Essa é a arte base que eu vou utilizar, então eu vou começar fazendo uma arte para mídia social, ok? Então, ó, eu vou criar um arquivo novo e eu vou colocar ele em pixels. E vou criar ele em 1080 pixels por 1080 pixels e eu vou deixar a resolução, por exemplo, em 72 pixels por polegada, que é o que todo mundo está acostumado a utilizar quando cria materiais para a internet. Tá? Vou dar um criar. E olha só, se eu pegar minha arte base, selecionar toda ela, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui nesse outro arquivo aqui, vou dar um Ctrl V e ele vai cair perfeito na posição, ok? Então, esse arquivo aqui, eu vou salvar o arquivo do Photoshop. Tá? Então, eu vou salvar aqui, ó, que é o exemplo 72 ppi, 72 pixels por polegada, ok? Aí o seguinte, eu vou criar um outro documento que eu até vou alterar aqui, né, também para 1080 por 1080. Só que nesse caso aqui eu vou alterar a resolução. Eu vou colocar a resolução em 1 pixel por polegada. E vou dar um criar. E olha só, eu pegando a mesma arte, copiando, e quando eu venho para esse documento e colo, a arte encaixa perfeitamente. Perceba que quando eu troco aqui, ó, a abinha do documento que eu estou,
nada muda de um documento para outro. Vamos criar mais um documento, que eu vou usar 1080 pixels por 1080 pixels por 300 pixels por polegada. Nossa, 300 pixels por polegada, uma coisa fenomenal assim para um arquivo para internet. Então, ó, vou dar um Ctrl V e aqui está a mesma arte posicionada do mesmo jeito, certinho. Tá? Então, deixa eu salvar aqui o primeiro. Esse aqui é o nosso arquivo do Photoshop, que eu vou salvar no meu computador, que eu vou chamar aqui, ó, exemplo 1 PPI. E deixa eu salvar esse outro arquivo aqui, que eu vou dar um salvar como, e vai ser o exemplo 300 PPI. Continuando então, agora eu vou exportar cada um desses arquivos em PNG, usando pelo menu exportar como, ok? Então, ó, vou pegar o meu arquivo com 72 PPI, vou dar um arquivo exportar como, e PNG sem transparência, tudo bonitinho, e vou dar um exportar e vou salvar aqui na minha pastinha exportados. Vou pegar o segundo aqui, ó, de 1 pixel por polegada, vou lá exportar como. E perceba o seguinte, ó, pelo exportar como, quando a gente está trabalhando em pixels, ó, a gente tem o tamanho em pixels, a gente tem a escala, mas em nenhum momento aqui nessa janela nós temos a opção de aplicar uma resolução. Por quê? Porque quando a gente fala de internet, a resolução não é relevante. O que é relevante é o tamanho da imagem em pixels. Então, ó, vou exportar, salvei. Vamos pedir 300 ppi, ó, arquivo, exportar como. Tá? Vou novamente, ó, em PNG e simplesmente vou exportar. Por que que eu não usei a exportação rápida? Tá? Poderia utilizar a exportação rápida sem problema nenhum. A diferença é que eu quero usar o mesmo método para todos. A exportação rápida é a mesma configuração. Então, quando eu chegar aqui, ó, percebam agora que todos os meus arquivos, todos eles, estão exatamente com o mesmo tamanho. Todos eles estão com 1151 KB. Então, isso significa o quê? Isso significa que esses arquivos, todos os arquivos têm exatamente a mesma quantidade de pixels, todos os arquivos têm exatamente a mesma compressão, e todos os arquivos têm exatamente a mesma qualidade. Então, quando a gente fala de publicar algo na internet, a resolução não importa. Qual é a melhor resolução? Aquela que você quiser utilizar. É homologado, vamos dizer, todo mundo trabalha em 72 pixels por polegada. Não muda a qualidade do seu arquivo você colocar 300 pixels por polegada ou colocar 1200 pixels por polegada, porque a quantidade de pixels do arquivo continua sendo a mesma, ela não é alterada. Quem dita a resolução na internet é o dispositivo de saída. Por exemplo, o meu celular tem 350 pixels por polegada, se eu não me engano. Então aquela imagem, quando eu abrir no meu celular, ela vai aparecer a 350 pixels por polegada. O meu monitor, eu tenho um monitor 23 polegadas aqui, ele tem 96 pixels por polegada. Então qualquer imagem que eu abrir aqui e olhar no seu tamanho natural, ela vai ter 96 pixels por polegada. Eu tenho um outro monitor aqui, que é 4K, que tem 150 pixels por polegada. Qualquer imagem que eu abrir ali, se eu olhar ela no tamanho natural dela, ela vai ter 150 pixels por polegada. Já cansou essa. Então, entenderam? Quando a gente fala para tá fazendo o arquivo para a internet, tá falando para a internet, a resolução quem dita é o cara que vai sair com isso, é o dispositivo do teu cliente, é o cara que está olhando na internet.
Diferente de uma impressão, que daí a resolução de saída é relativa à resolução da impressora. E a gente conhece, a maioria trabalha, né? Arquivos para impressão tem que ter 300 pixels por polegada. Depende, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui também. Agora eu vou falar de resolução para uma impressão. Então, quando a gente fala de um arquivo para impressão, então a gente está acostumado a vir aqui, criar um arquivo novo, pegar aqui impressão, e o próprio software já coloca aqui para a gente trabalhar com 300 pixels por polegada. Você pode pegar aqui mais predefinições e pegar diferentes tamanhos de folhas que já vêm com o software. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma A3, aqui não tem a A2, mas poderia ser uma A2, e etc. A gente sempre trabalha com 300 pixels por polegada. Agora vamos lá para uma mídia que é mais comum da galera utilizar, que é uma mídia como um outdoor, por exemplo, que tem um tamanho maior, um tamanho gigante. Então, vamos fazer uma análise seguinte. Deixa eu pegar aqui no meu Illustrator, vou fazer um documento novo para impressão. Deixa eu exibir as predefinições aqui do Illustrator. E vamos pegar, por exemplo, aqui uma A3. Beleza. Eu não lembro de cabeça aqui o tamanho de uma 0, mas eu sei que se eu dobrar aqui, eu tenho uma A2, se eu dobrar aqui, eu tenho uma A1, e se eu dobrar aqui, eu tenho uma A0. Tá? Então, essa é a brincadeira que eu faço. Então é o seguinte, veja que uma folha A0, ela tem aqui um tamanho bem bacana, um pouco mais de 1 metro com 84 centímetros. Deixa eu botar em centímetros aqui para ficar mais fácil. Por 84 centímetros de largura, na verdade, né? 84 centímetros de largura por 1 metro e pouco de altura. Então, esse basicamente seria o tamanho máximo que eu utilizo para trabalhar com a resolução em 300 pixels por polegada. Qualquer documento maior do que isso, eu vou trabalhar com uma resolução menor. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que, por exemplo, a largura aqui tem quase 90 centímetros. Então, vamos fazer uma análise pelo seguinte. Eu vou pegar o meu Photoshop aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou até desabilitar aqui, eu vou habilitar uma outra opção aqui, ó. Vou lá nas preferências do meu Photoshop, onde eu tenho um controle geral aqui. Eu vou desabilitar, ou melhor, eu vou habilitar a interface antiga de novo documento do Photoshop. Então, ó, quando eu dou um OK, e agora crio um arquivo novo, eu tenho a interface antiga de criar um novo documento e ele me dá aqui, ó, o tamanho da imagem. Então, por exemplo, ó, vou primeiro aqui, antes de falar até do outdoor, desculpa, mas eu vou fixar novamente um pouco da arte para mídia digital. Ó. Se eu colocar aqui, ó, 1080 pixels por 1080 pixels e botar a resolução em 300 pixels por polegada, me dá um arquivo de 3,34 MB. Se eu trocar a resolução para 72, me dá um arquivo de 3,34. Se eu trocar a resolução para 1, vai ter um arquivo de 3,34. E se eu botar 1200 pixels por polegada, vai me dar um arquivo de 3,34 MB. Ou seja, não faz a diferença. Só vai ter diferença quando eu mudo o tamanho em pixels. Se eu botar 1500 pixels por 1500 pixels, o tamanho muda. Foi para 6 MB e pouco, mas se ele está em 1500 e eu trocar a resolução, não vai mudar nada. Diferente de uma impressão, quando eu coloco em centímetros, alterar a resolução altera o tamanho do arquivo. Por quê? A gente está falando de pontos por polegada, uma medida física, algo que você pode pegar. Uma polegada tem 2,5 centímetros. Então, quanto maior a resolução, é o quê?
quantos pontos ele vai colocar nesses 2,5 cm na sua arte. Tá? Então, é uma medida fixa, 2,5 cm, diferente de um celular que vai, ou de telas que cada tela tem um tamanho diferente. Então, isso a gente tem que levar em consideração, ok? Quando a gente fala de outdoor, muitos fazem o seguinte, né? Para quem já trabalhou com arte para outdoor, o mais comum que a galera adota é trabalhar em 10% do tamanho. Eu não trabalho nenhuma arte minha em 10% do tamanho. Eu trabalho em 10% da resolução, que dá na mesma, só que daí eu estou digitando valores que são realmente naturais. Então, ó, vou voltar aqui para minha tela do meu Photoshop para a gente dar uma olhada nisso. Então, ó, se eu, usando essa interface antiga, botar aqui que eu vou fazer uma arte de 90 centímetros por 30 centímetros, tamanho mais comum de um outdoor, com 300 pixels por polegada. Você vai ver que ele vai ficar com 1007 MB. Se eu fizesse um arquivo de 900 centímetros por 300 centímetros, ele vai para 10,5 GB. Tá? Mas, por exemplo, se eu cortar aqui, então fazer 10% da resolução, então, 107,8. Opa, 107,8? Então, 107,8 não era o que eu tinha quando eu fiz ao contrário? Pois é. Então, eu prefiro trabalhar no tamanho natural e reduzir a resolução para 30. Tá? Eu vou criar o arquivo do meu outdoor aqui no Photoshop. Na verdade, eu já tenho ele criado aqui. Eu vou abrir o meu arquivo do outdoor. Então, eu peguei o outdoor, vou abrir aqui a imagem, tamanho da imagem. Ele está aqui, né, com 900 centímetros. Por causa da resolução aqui, ele dá uma quebrinha de nada, mas não chega a ser nem um milímetro de relevância. Estou com 30 pixels por polegada nesse tamanho aqui. Então, não, eu posso desligar aqui, posso botar os 300 sem problema algum, tá? E dar o ok, não vai mudar nada. Vê que nem levou tempo para processar essa informação. Então, ó, se eu for lá em imagem, tamanho da imagem, ó, ele volta para o valor quebrado. Não tem problema isso. O que pode acontecer aqui? Tá? Se um outdoor tem 9 metros por 3 metros, e se eu trabalho uma A0 com 300 dpi, então você pode usar esse cara aqui como exemplo para você saber qual é a resolução que você tem que usar para um outro material. Digamos o seguinte, que você vai fazer uma arte que tenha, sei lá, 3 metros de largura. Tá? Então o que você vai fazer? Pega a medida do outdoor, desliga o reamostrar aqui, e vamos dizer que a sua arte vai ter 3 metros de largura. Então eu vou pegar aqui onde tem os 900 centímetros, o reamostrar desligado, ó, eu vou botar aqui, ó, 300. Então quer dizer, se eu tenho uma arte com 3 metros de largura, eu posso trabalhar com a resolução de 90 pixels por polegada. Tá? Porque uma arte de tal tamanho, 3 metros de largura por 1 metro de altura, ninguém vai olhar de perto, ninguém vai ficar a um braço de distância dessa arte para olhar essa arte. Esse cara vai dar passos para trás. Quanto mais longe ele ficar, maior é a resolução aos olhos de quem vê. Tá? Só você pegar qualquer foto, pega uma foto desfocada, olha ela de perto, olha ela de longe. Tem uma brincadeirinha que está rolando pela internet, que tem uma imagem bem bacaninha. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui rapidinho no meu celular, que é essa imagem aqui, ó. Então, ó, se eu botar ela aqui, ó, ela tá péssima, tá uma resolução horrível. À medida que eu distancio ela da câmera, ela ganha definição, ela fica menor, mas ela ganha definição e você consegue enxergar melhor o que está aqui. Né? Você consegue ver isso mais definido. Então tudo depende da distância que eu estou te mostrando essa imagem. Então, quando a gente está falando de grandes mídias, não tem problema sacrificar a resolução. Já imprimi
Por exemplo, essa semana imprimi um banner aqui para o pet shop da minha esposa. Cara, fiz o banner com 1,5 m por 1,5 m e usei um pouco mais do que isso aqui. Ó, se eu usar aqui, ó, 150 centímetros de largura, ó, botando aqui 150 centímetros de largura, ó, o banner que eu fiz, ele tinha 150 por 2, tá? Então, ó, diz aqui, ó, 180 pixels por polegada. Eu usei 150, na verdade, usei até menos. Tá? E a impressão ficou excelente, o arquivo ficou lindo, maravilhoso, não tem defeito nenhum, porque é um grande formato, ninguém vai ficar muito perto olhando, e mesmo olhando de perto, pelas formas e fontes, e todo esse detalhe ser grande, não é minúsculo, então isso fica melhor à vista dos olhos. Então, é mais ou menos essa regra que eu utilizo no meu dia a dia quando eu vou definir a resolução de um arquivo. E se eu for para o Illustrator? Até vou dar uma outra dica aqui de Illustrator. Ó. Vou primeiro criar um arquivo para a web. Vou pegar aqui, criar um documento para a web. Vou pegar aqui ó, os 1080 por 1080. Detalhe, aqui no Illustrator, quando você abre esse modo avançado, onde diz efeitos de rasterização, na verdade não é a qualidade do documento. Isso aqui é a qualidade dos efeitos, não é a resolução do documento, ok? Vou dar um criar e vou fazer o seguinte, ó. Vou inserir aqui a minha arte de 72 pixels por polegada, por exemplo. Eu vou inserir aqui dentro do meu documento. Estou ligando aqui a opção link e exibir opções de importação também. Ou até poderia desligar a opção de link, tá? Mas eu vou deixar o link ligado, ó, vou dar só um cliquezinho aqui no canto, ela vai entrar, ela entrou no tamanho perfeito. Quando eu clicar aqui para ele incorporar o embed, não sei porque o meu tá meio gringo aqui, ó, tá em português em cima e em inglês no lado. Mas é o botãozinho do incorporar, quando você clicar nele, eu vou colocar aqui para ele converter as camadas em objetos. E vou dar um OK. O que isso vai acontecer? Nivelar camadas é uma imagem única. Quando eu dou converter em camadas em objeto, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar a máscara de recorte e o que acontece? Ó, texto, agora é texto do Illustrator, ok? Então, ó, isso aqui que é texto, ó, shapes, as formas que eu usei no Photoshop, são formas do Illustrator. Só o fundo que ele soldou numa imagem única. Então, ó, se eu fizesse essa mesma arte no Illustrator, e exportar aqui o meu arquivo PNG. Vou dar um exportar como. Vou escolher que eu quero exportar como PNG. Vou colocar lá no exportados. Vou botar aqui, ó, exemplo Illustrator. 72 pixels. Vou usar aqui, ó, usar pranchetas. Vou exportar. Você tem que deixar a resolução de tela, nesse caso 72 pixels por polegada, porque o Illustrator faz uma analogia com impressão também. Não altere essa resolução, senão ele vai alterar a quantidade de pixels do seu documento. Vou deixar em 72 pixels por polegada. Só vou botar aqui que o fundo vai ser branco, por exemplo, e vou dar um OK. Então, é a mesma arte que eu fiz antes, e ela vai dar uma leve diferença em função da suavização de serrilhado, mas é uma diferença ridícula de tamanho e tal. Por que eu não posso trocar aqui, ó, se eu vier aqui exportar, exportar como, não estou usando nem exportar para telas, eu vou usar o exportar como, vou usar a prancheta, vou exportar ele novamente. Se eu mudar isso aqui para 150 pixels por polegada no Illustrator, o que vai dar no meu arquivo na hora que eu for exportar? Exportei sem título aqui, ó, ele vai ficar maior. Por que ele ficou maior? Porque eu aumentei a resolução. Só que quando eu aumentei a resolução, se eu abrir esse documento no Photoshop e for lá, ó, em imagem, tamanho da imagem, ele não é mais um arquivo de 1080 pixels por 1080 pixels. Agora ele é um arquivo de 2250 pixels por 2250 pixels. Então, dentro do Illustrator, ele sempre vai pensar um arquivo para a internet com 72 pixels por polegada. Não tem como eu adulterar esse valor dentro do Illustrator. Ok? Então, a gente sempre vai exportar pelo Illustrator com 72 pixels por polegada, porque a gente está fazendo a arte em 1080 por 1080 pixels,
mas não teria problema nenhum eu ir lá e trocar. A mesma coisa aqui, ó, quando a gente vem aqui no Illustrator e dá um exportar para telas, tá? Então o que que acontece quando a gente usa o exportar para telas, ó? Aqui também não tem aonde você vai digitar a resolução. Você vai ter a opção de exportar em PNG, então eu vou aqui, ó, telas Illustrator, né? Ah, só para a gente saber, vou dizer aqui, ó, que eu vou exportar na mesma pasta de exportados aqui e vou fazer o mesmo PNG. Então, ó, estou exportando aqui em PNG. Só deixa eu ver se o meu PNG, beleza, otimizado para leitura, fundo branco, beleza, ótimo. Vou dar um exportar a prancheta. Então ele vai exportar essa prancheta, ó, exportou, abriu aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, o meu 1x, eu tenho meu arquivo do Illustrator, deixa eu levar aqui para a pastinha do exportados, ó, 1148, o mesmo tamanho do outro PNG que eu exportei. Se eu abrir ele no Photoshop, para a gente ver o que, que pode ter acontecido, o que aconteceu nesse arquivo, ó, se eu for lá em imagem, tamanho da imagem e olhar, ele está exatamente com 1080 pixels por 1080 pixels, ok? E falando de Illustrator ainda, falando de resolução, vou fazer aqui o arquivo novo, ó. Agora o Illustrator, né, para quem está com o Illustrator atualizado, bonitinho, você pode alterar a resolução não, desculpa, alterar agora para trabalhar com metros dentro do Illustrator, que antes a gente não podia, pés, polegadas, jardas, então eu vou trabalhar com metros, ó. Vou pegar aqui vou fazer um arquivo de 9 metros por 3 metros, e perceba o seguinte, os efeitos de rasterização baixaram para 36 pixels por polegada automaticamente. Quando você vem trabalhar em grandes formatos no Illustrator, até 5 metros, ó, ele já reduziu para 72. Se eu colocar aqui que eu quero trabalhar com 3 metros por 3 metros, eu posso colocar aqui, ó, que eu quero qualidade alta, tá? Porque afinal de contas eu vou pegar aqui impressão novamente, ó, vou dizer que eu quero metros. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 2 metros por 2 metros, ele continua com 72 pixels por polegada. Se eu colocar aqui 4 metros por 4 metros, ele continua com os efeitos em 300 pixels por polegada. Se eu botar 5, continua. A partir do momento que eu passo para 6 metros, a resolução baixa para 36 pixels por polegada. Resolução dos efeitos, não resolução do documento. Fixando isso novamente. Tá? Então, se eu fosse fazer meu outdoor de 9 metros por 3 metros, vou fazer em CMYK, né? Vou dar um criar aqui e eu vou importar também. Eu posso ir lá importar o arquivo que eu fiz no Photoshop, tá? Do meu outdoor. Vou exportar ele, vou inserir ele aqui. Dei um clique, ele vem no tamanho. Por isso que eu trabalho sempre a minha arte no tamanho natural e com a resolução baixa. Porque o que que muda? Se eu fosse aqui no Photoshop e alterasse aqui, eu vou lá, imagem, tamanho da imagem, vou desligar o reamostrar, vou botar os 300 pixels, tá? Vou salvar como, vou dar um salvar e vou colocar aqui ó, Outdoor 2. Tá? E vou lá no meu Illustrator e vou trazer a mesma imagem aqui, que é o Outdoor 2. Quando eu der um inserir, quando eu clicar aqui, ele vem menor. Tá? Ele veio com 10% do tamanho. Quando eu venho aqui e importo o Outdoor 1 e só dou um clique, ele já vem... Opa! Vamos dar o clique certo, né? Pego ele aqui certinho, venho aqui, eu simplesmente dou um clique e tá feito. Ele vem no tamanho correto. Então, vamos lá, vamos fazer a exportação. Então, se eu for lá e exportar esse arquivo, eu vou exportar esse arquivo em JPEG, por exemplo, ou poderia ser em PNG, usando pranchetas. E, boa, eu posso exportar esse arquivo na resolução dos 336 pixels por polegada, que foi o tamanho que eu criei a arte, mas não é relevante, né? Eu vou fazer essa exportação nesse tamanho, ou poderia fazer aqui é relevante, desculpa, aqui é relevante a resolução, como os efeitos estão com 36 pixels por polegada, eu vou escolher essa resolução, mas qualquer coisa eu sei lá no Photoshop que eu tenho que usar
30, então eu posso escolher aqui na resolução, escolher o outro, pegar aqui 36 pixels por polegada e dar um OK e fazer a exportação em JPEG desse documento. Então, gente, independente do software que você for trabalhar, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre resolução, ok? Então, para a internet, a resolução não importa, o que importa é você fazer a quantidade de pixels certa. Quando a gente está falando de impressão, a resolução é muito importante, sim. Até 90 centímetros, trabalhe com 300 dpi. Um outdoor, você trabalha no tamanho natural e usa 10% da resolução. Sempre procure trabalhar no tamanho natural e adequar a resolução, ok? Fica mais prático para trabalhar, não muda o tamanho do arquivo, não muda a qualidade do arquivo. É o meu jeito de fazer as coisas, vamos dizer assim. Espero que você tenha curtido o vídeo, que isso tenha tirado as suas dúvidas. Se gostou do vídeo, dá um like aí, curte, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário, manda pergunta, manda sua dúvida para eu gravar um próximo vídeo e a gente se vê por aí. Valeu, um forte abraço, continue seguindo o canal e tudo de bom para vocês. Abração, valeu, tchau, tchau!